Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso bate-papo hoje é sobre direitos na distrofia vesical, certo? E eu acho que não tem pessoa mais bem preparada para conversar sobre isso do que a doutora Leide César, né? Olha a responsabilidade. No seu colo. E a doutora Leide César, ela é especialista, né? Ela é especializada no direito dos deficientes. Eu ainda estou tendo um retorno aqui. A senhora me ouve ainda? Tá, tudo bem aqui. Perfeito, eu vou tirar meu fone, então. E nós conversamos um pouquinho hoje, né, doutora Leide, sobre a distrofia vesical, e a gente vai bater um papo, tirar muitas dúvidas. O grupo que a gente tem muitas dúvidas em relação aos direitos, né, na distrofia vesical. E eu vou começar com uma pergunta já principal, para a gente partir. Na distrofia vesical, quem nasce com distrofia vesical é considerado deficiente físico? Então, Fernanda, antes eu vou fazer uma contextualização do que diz a lei, né? Então, Sim. A gente já tinha algumas leis que falavam sobre a deficiência, uma política nacional de pessoa com deficiência, e essa lei ela foi regulamentada pelo decreto 3298 de 99, e lá descreve o que é deficiência, né? Sim. E não consta a distrofia vesical nessa relação desse decreto. Sim. A partir de 2009, o Brasil ele incorporou a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência da ONU. Essa lei ela foi recepcionada no Brasil por força da Constituição, então é como se fosse uma norma constitucional. E em 2015, o Brasil editou a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2016. A Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção, elas trazem o conceito de deficiência, e esse conceito ele foi alterado a partir desses marcos. Então, hoje, a pessoa com deficiência não é só aquela que tem uma limitação física. Essa limitação física, ela tem que interagir com as barreiras que essa pessoa enfrenta. Então, é um novo paradigma, né? Tanto que precisa que seja feita, a partir dessa lei, a avaliação biopsicossocial da pessoa para considerá-la ou não pessoa com deficiência. Então, a própria lei ela traz essa exigência de que o Poder Executivo ele edite essa avaliação da deficiência, quais são os critérios para considerar uma pessoa com deficiência. E aí, só falando rapidinho, essa avaliação ela já foi validada, então assim, já foi feito todo o estudo sobre essa avaliação. A UNB, que é a Universidade de Brasília, ela já deu assim, ela fez os estudos de caso para definir todos esses critérios. Acontece que o Poder Executivo ele não adotou essa avaliação, que foi feita com uma equipe multidisciplinar, com envolvimento de vários ministérios. E aí ele, no ano passado, ele apresentou uma outra avaliação que continua sendo uma avaliação médica, que não resolve o problema da definição da deficiência, de acordo com o novo conceito. Então fica essa dúvida para várias pessoas se são ou não pessoa com deficiência. É assim com a visão monocular, é assim com muitas outras deficiências que são invisíveis, e também é assim com a distrofia vesical. As pessoas ostomizadas também, elas estavam fora, né, do conceito de deficiência, mas esse decreto, ele foi, como a gente ainda não tem a avaliação, acaba que a gente continua usando aquele decreto lá que já existia. Então, esse decreto ele foi alterado para incluir a pessoa ostomizada no conceito de deficiência. Só que muita gente que se considera pessoa com deficiência, tanto a visão monocular quanto
a deficiência auditiva unilateral, e elas entram na justiça, né, para conseguir os direitos, os benefícios. Então, quando você me convidou para fazer esse bate-papo, eu fui olhar como é que a justiça está tratando a pessoa com distrofia vesical, né? Sim. O Poder Judiciário, ele só age a partir de uma provocação. Então, eu acho que as pessoas com distrofia vesical, na dificuldade de um reconhecimento de um direito, elas têm que começar a demandar ao Poder Judiciário para que haja uma definição quanto a isso, até que a gente tenha essa avaliação, que aí, a partir dessa avaliação, você vai ter acesso a todos os direitos, sem necessidade de ficar provando se é ou não pessoa com deficiência. E aí eu achei uma decisão que ela foi interposta uma ação, uma pessoa que queria concorrer à reserva de vaga para o concurso público, e foi considerada a pessoa com distrofia vesical como pessoa com deficiência. Então, a gente tem que insistir nisso. Tenta buscar os direitos, o acesso aos direitos. Não conseguiu, você tem todos aqueles meios de recorrer administrativamente, mas, em último caso, buscar a justiça. Porque já existe esse precedente. Inclusive, nessa decisão, o desembargador ele falou assim: entendo que a questão não deve ser analisada somente sob a ótica do decreto 3298, mas também sob o prisma da Lei Brasileira de Inclusão. Então, esse é um caminho. Entendo. Na nossa conversa, eu expliquei um pouquinho qual é o perfil das pessoas que nascem com distrofia vesical. Então, por exemplo, no nosso grupo, a gente tem mais ou menos dividido assim. Uma parte já partiu para a ostomia, fez a ostomia, dependendo do caso, é uma orostomia, ou, em casos da distrofia de cloaca, é uma colostomia, né? Então, já são ostomizados e, naturalmente, já são reconhecidos como deficiente. Até me corrige se eu estiver falando alguma besteira. E tem também as pessoas que ainda não fizeram, não foi necessário, ou ainda não decidiram, né, optaram por fazer a ostomia para chegar a uma continência urinária, que é o principal problema da distrofia vesical. Entretanto, é incontinente urinário, necessita fralda 24 horas por dia, enfim, tem ainda aí algumas questões, não é normal, não tem a bexiga, é uma bexiga doente, o esfíncter ele é mal formado, ele não funciona. Então, pelo que você me disse, eu entendi que tendo esses dois grupos, quem já está ostomizado tem uma facilidade em comprovar que é deficiente. É verdade. E esse outro grupo que ainda não partiu para a ostomia, entretanto, dependendo da situação, entrando na justiça, é possível recorrer e ter o reconhecimento de ser físico. É isso? É isso mesmo. A gente não pode garantir que a pessoa vai conseguir. Sim. Porque cada juiz tem lá o seu entendimento. Na justiça também o juiz ele decide com base nas provas. Então, caso a caso, vai ser feita a perícia, né, para saber. Então, a pessoa vai ter que juntar toda aquela documentação médica que ela tem, das cirurgias, para que esse direito ele seja reconhecido na justiça. Entendi. Mas eu acho que a gente tem que buscar esses caminhos. Isso é até assim, no caso das pessoas com visão monocular, existia assim, uma enxurrada de processos na justiça para que eles tivessem direito à isenção do imposto de renda. Foram tantos processos na justiça que a própria Receita Federal reconheceu o direito. Sim. Entendeu? Então, é nesse ponto que eu quero chegar, de você não desistir facilmente de que você tem uma limitação, de que você enfrenta as barreiras, principalmente após esse novo conceito de deficiência. Se não há procura, se não há uma reclamação, né? Digamos assim, uma procura por reconhecimento, eles nem sabem, nem vão saber. Sabem.
né? Nem sabem. E ninguém vai te oferecer um benefício, né? Então, quando não está na lei, mesmo tudo que está na lei foi uma demanda que existiu, foi um projeto de lei que alguém foi lá, que teve a iniciativa de procurar um parlamentar para apresentar aquele projeto, para que aquilo virasse uma lei, né? Então, não desistir. A gente, distrofia vesical, ostomia e as outras deficiências juntas, para que a gente consiga incluir as pessoas que realmente têm limitação e que enfrentam tantas barreiras. Sim. Eu queria também trazer um contexto aqui para o nosso bate-papo. O que acontece? Na distrofia vesical, o tratamento da distrofia, ela requer algumas cirurgias reconstrutivas, né? E não é qualquer equipe médica, qualquer cirurgião que tem know-how, capacidade, para que possa acompanhar pacientes que nasceram com distrofia vesical. E o que acontece muito essas equipes especializadas, elas estão nos centros principais, né? Nas capitais, em alguns centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília. E tem muitas pessoas que nascem em cidades mais afastadas, que não têm acesso à estrutura hospitalar, enfim, às vezes não tem nem um laboratório para fazer um exame de urina, às vezes as condições são muito precárias e não tem acesso mesmo. E, em cima disso, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, até para as pessoas que vão entrar, vão começar a assistir, acabaram de receber o diagnóstico, o filho vai com distrofia vesical, ou acabaram de ter um bebezinho que nasceu com distrofia vesical, em relação ao direito à saúde, né? Nessa situação das famílias que vivem distantes do que ela precisa, do que ela necessita, de uma equipe especializada em distrofia vesical. O que ela pode esperar? E pessoas que não tenham condições financeiras, que tenham dificuldades e que necessitam de ajuda, né? Sim. Qual é o direito que essa família tem à saúde? E qual é a responsabilidade do governo nesse processo, em trazer a saúde, no caso especializada, para essa criança que nasceu? Queria entender um pouquinho disso, em relação ao direito à saúde. Sim, o direito à saúde ele está previsto desde a Constituição. E aí nós temos a Lei 8.080, que também define toda a política de saúde no Brasil. Então, a gente tem o Sistema Único de Saúde e nós temos, paralelamente, as empresas de plano de saúde. O Sistema Único de Saúde, ele deve garantir a saúde integral das pessoas, independente de ter deficiência ou não. Então, as pessoas com deficiência, elas também têm esse direito integral, desde o diagnóstico, a cirurgias que forem necessárias. Então, ela tem esse direito à saúde integral, com apoio psicológico. Então, tudo isso está previsto na Constituição e na Lei Brasileira de Inclusão. Mas a gente sabe que o SUS ele não consegue atender adequadamente a todas as pessoas, né? Por isso que há também uma judicialização da questão da saúde no Brasil. Porque muitas vezes aquele direito é negado à pessoa com deficiência. O SUS, há um compartilhamento de competência no SUS, União, Estado e municípios. Então, às vezes, lá naquele município, aquele atendimento ele não é prestado, mas a responsabilidade é desses três entes, União, Estado e município, e aqui no caso o Distrito Federal. Não sendo provida a pessoa essa assistência necessária, também pode ser judicializada essa questão. Existem inúmeros processos na justiça por falta de medicamento, por falta de cirurgias, então, por falta de material, né, no caso das pessoas ostomizadas. E, então, acaba que há essa judicialização. Existem muitos casos na justiça. E o que nos preocupou um pouco foi que, recentemente, o STJ
ele diz que a lista, por exemplo, dos planos de saúde daqueles atendimentos é uma lista taxativa e não exemplificativa, porque já existia muitas decisões dizendo que aquela lista é uma lista exemplificativa, porque não tem como prever ali todas as deficiências e as doenças. Mas, no caso de ser negado, esse atendimento, principalmente no caso da distrofia vesical, que é necessário, né? Sim. Então, se não for provido esse atendimento, você recorre ao Conselho de Saúde, que todos os municípios têm um Conselho de Saúde, tem a Secretaria de Saúde, mas, em último caso, judicializar, principalmente se for uma questão urgente e se não for provido, né? Tem uma decisão também do Supremo que diz o seguinte: na dúvida de quem você vai processar para prover esse atendimento, você pode colocar os três, município, estado e União, porque o próprio juiz ele vai decidir quem é que vai ser o responsável por prestar aquele atendimento. Certo, entendi. Bom, a gente tem pouco tempo aqui, né? A gente tem até 59 minutos para bater esse papo e tem muita gente com dúvidas em relação a alguns benefícios. O que eu fiz? Escolhi 5 benefícios para a gente discutir um pouquinho. E a gente gostaria de saber, dentro dessas escolhas, como a gente faz para conseguir, quais são os critérios necessários para conseguir esses direitos. Então, os benefícios que eu escolhi foram o TFD, em relação aos insumos necessários, fralda, bolsa de colostomia, sondas. O outro foi em relação ao acompanhamento da criança na escola, quando é necessário fazer o cateterismo, a troca de bolsa, da colostomia. Também a reserva de vagas, né, PCD, para empresas de concurso público e para finalizar o BPC, tá? Sim. A gente pode tratar um pouquinho de cada ponto desse, pode ser? Sim, claro. E a gente pode começar com o TFD, já que a gente até estava falando em relação à distância de pessoas que têm dificuldades. Explica um pouquinho para a gente, então. Sim, então, como vocês próprios sabem, né? Próprios sabem dessa dificuldade de não ter a qualificação profissional lá no município onde a pessoa mora, esse tratamento fora do domicílio, ele é possível, né? Ele é, inclusive, regulamentado por uma portaria do Ministério da Saúde, 55. Então, lá define que a pessoa que vai fazer esse tratamento fora do domicílio, ele tem direito ao transporte, que pode ser aéreo, fluvial ou rodoviário. Ele tem direito à hospedagem e ele tem direito à alimentação. Então, é isso que está definido lá. E aí, nessa portaria, tem os critérios lá, como é que você faz essa requisição para esse atendimento fora do seu domicílio. O que acontece é que, normalmente, os municípios alegam que não tem dinheiro, né? Então, acaba tendo que judicializar também, se a pessoa realmente precisa. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é de autoria do senador, no Senado Federal, de autoria do Randolph, que diz que ele está melhorando essa portaria, porque, na verdade, a portaria ela não é uma lei, ela é um ato normativo que ele pode ser revogado a qualquer momento. A lei não, para que ela seja revogada, ela precisa de um outro projeto de lei, de uma tramitação muito mais difícil para revogar uma lei anterior. Então, ele está propondo esse projeto de lei para transformar essa portaria numa lei e ainda que a responsabilidade pelo financiamento desse atendimento, desse tratamento fora do domicílio, seja da União, a responsabilidade financeira seja da União. Então, aí a gente torce e aí é lobby também, é ligar para o senador, é fazer aquele esforço concentrado para que melhore, né, esse atendimento. Inclusive, ele prevê também
a atualização monetária, né? Porque os valores estão lá defasados há não sei quanto tempo. Então, esse projeto também, ele prevê essa atualização monetária. Mas deixa eu trazer um exemplo assim, mais prático, para as pessoas que estão assistindo conseguir entender. Por exemplo, sim, uma cidade bem afastada do centro, acabei de ter o meu filho, preciso de um atendimento especializado em São Paulo. Então, o que eu faço? Primeiro eu tenho que ter um encaminhamento médico, não é isso? Sim, na verdade, a portaria ela fala que é o próprio médico que vai solicitar. Certo, tá. E aí vai colocar toda a fundamentação lá, porque que não pode ser atendido naquela localidade. Então, a primeira coisa é que aquele atendimento não é prestado naquele município. Segundo, que o próprio médico que acompanha o paciente vai fazer a requisição. Também ele fala que não pode ser no município até 50 quilômetros do município que você mora. Então, tem que ser, vamos dizer, região metropolitana, onde há uma distância menor. Não pode, aí ele não dá essa cobertura para você fazer o tratamento no centro, né? Se tiver uma distância menor de 50 quilômetros. Certo. E no caso, esse tratamento a gente está falando de SUS, né? Sim. Certo, tudo bem. Em relação o que acontece? Deixa eu fazer um porém que é importante aqui. A gente está conversando, como eu falei antes, a gente tem pouco tempo, a gente tem que sintetizar as informações. Entretanto, eu conversei com a doutora Leide e a gente vai fazer uma cartilha para as pessoas nascidas com distrofia vesical, detalhando mais profundamente os direitos que a pessoa da distrofia vesical tem, explicando todas essas informações que a gente está conversando aqui. A gente não vai conseguir dar todos os detalhes, mas em breve a gente vai montar uma cartilha com todas essas informações, né? Então é importante falar isso porque a gente vai pincelar os benefícios superficialmente sobre eles, mas eu acredito que daqui a algumas semanas a gente já tenha isso para disponibilizar para vocês. Bom, em relação em relação aos insumos, na distrofia vesical, as crianças precisam de fraldas, sondas para fazer o cateterismo. No caso das crianças de distrofia de cloaca, necessitam das bolsas de colostomia. Como funciona essa parte? Então, existe uma portaria da Agência Nacional de Saúde, a portaria 400, e ela garante todo esse atendimento, tanto de bolsa, tudo que é necessário para uma pessoa ostomizada. Eu tenho uma relação aqui com as pessoas da Associação dos Ostomizados aqui do Distrito Federal, e apesar de ter a portaria, eu vejo muita dificuldade no atendimento quanto a esses equipamentos, principalmente em quantidade, em material adequado para aquele tipo de ostomia, porque a portaria ela define quais são os tipos de bolsa, os tamanhos. Então, tudo é definido na portaria, mas nem tudo atende especificamente cada tipo de ostomizado, né? Então, eu vejo uma luta muito grande das associações de pessoas com ostomia, nesse sentido de atualizar essa portaria para que, por exemplo, as crianças não tenham o material adequado para todas as idades, né? Então, lutar agora para que já existe a portaria, que já define esses critérios, mas que ela precisa ser atualizada para atender todas as pessoas e que todas as pessoas tenham acesso, porque a gente vê também que nem todo município garante esses equipamentos, né? É uma luta, né? É muito difícil. É uma luta. Tudo é muito difícil nesse mundo. Sim. Mas só mais uma informação, Fernanda. Com relação a esses equipamentos também, a essas bolsas, esses insumos, os planos de saúde também eles são obrigados a fornecer para as pessoas que têm um plano de saúde. Então, isso já é lei e todos os planos de saúde ou eles fornecem ou eles têm que reembolsar a pessoa que está vinculada ao plano de saúde.
Muito importante. E, no caso, esse pedido também parte do médico responsável, do especialista? Sim, o médico vai indicar e vai especificar o material necessário, né? Entendi. Certo. Em relação, quando a criança ela vai chegando na idade de ir para a escolinha, uma das maiores preocupações das mães é cortar esse cordão umbilical, né? Principalmente quando a criança tem necessidade de fazer um cateterismo no momento que está na escola e tudo mais. E aí eu queria conversar um pouquinho em relação ao acompanhamento na escola para essas crianças. Como é que Então, consegue? a Lei Brasileira de Inclusão é porque existe muita dúvida com relação a esse acompanhamento na escola, né? Uhum. Mas, especificamente nesse caso, eu acho que é o profissional de apoio. A própria lei, ela define quem é o profissional de apoio. Ele Sim. vai apoiar nessas questões de banheiro, de necessidades fisiológicas, de alimentação. Então, não é aquele profissional pedagógico. A função dele não é essa. A função dele é apoiar nessa parte aí que a criança, o aluno precisa. Então, é previsto também na Lei Brasileira de Inclusão o profissional de apoio. Então, as famílias têm direito a esse profissional de apoio. E, no caso, a família solicita isso à escola, à escola. Certo. À escola. E essa pessoa fica responsável para levar o aluno até o banheiro, sim, parte da higiene quando for fazer o cateterismo. Sim, troca de fralda, tudo isso. Entendi. Então, também... uma pergunta importante. Isso vale para as escolas públicas e particulares? Públicas e particulares. Sim, certo. Então, assim, a gente está conversando um pouquinho, mostrando para as pessoas que estão chegando agora, que não conhecem absolutamente nada, o que vocês têm de direito. E como, assim, no Brasil nada é fácil, né, doutora Elise? Não é fácil. Precisa realmente correr atrás dos nossos direitos, não é? Não vai cair, eles não vão facilitar, né, doutora? Não vão facilitar. Ninguém vai oferecer. O próprio governo, ele tem o direito lá, que foi votado na Câmara, tem a lei garantindo o direito, mas você não vê nenhuma campanha, nem falando o que é deficiência, nem falando quais são os direitos da pessoa com deficiência. Então, falta muita informação, porque não é de interesse do governo que as pessoas acessem esses direitos, né? Claro, certo. Um tema que é muito recorrente também, que as pessoas têm muita curiosidade, que é em relação à reserva de vagas para PCD em empresas e concurso público. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, aquela primeira decisão que eu falei para você é justamente para a reserva de vaga em concurso público. Foi reconhecido que a pessoa com distrofia vesical é pessoa com deficiência, independente da ostomia. Sim. Então, se vale para a reserva de vaga no concurso público, tem que valer também para o seletista. Sim, entendi. Então, mas não vai ser naturalmente que a pessoa vai lá, vai concorrer à vaga e eles vão aceitar. Você pode ter essa dificuldade de provar que você é pessoa com deficiência, porque no caso aqui a pessoa teve que entrar na justiça para conseguir concorrer a essa reserva de vagas. Então, por exemplo, vamos exemplificar. Eu quero participar de um concurso público, eu nasci com distrofia vesical, eu não sou ostomizada, uso fraldas, me inscrevo no concurso, passo no concurso, e a partir desse momento eu entro no processo de mostrar que eu sou deficiente física. Não, quando você faz a inscrição, você já vai fazer a inscrição para aquelas reservas. Não, sim, desculpa, exatamente. Né? Sim. Você já vai se inscrever na reserva de vagas. E aí depois quando você passar, você vai ser chamado e você vai ter que apresentar a comprovação de que você é pessoa com deficiência. Aí, naturalmente, também você vai levar tudo aquilo, porque você vai ser avaliado por um médico, né? Uhum. Então, é a hora de você levar toda a sua documentação para justificar que você é pessoa com deficiência. Não conseguindo, mandar de segurança, liminar para conseguir entrar. Às vezes, eles já te barram na inscrição, já não deixa você nem fazer as provas, né?
Mas como assim? Então, Por quê? porque não considera você como pessoa com deficiência. Entendi. Então, para você fazer a prova, às vezes você já tem que provar que você é pessoa com deficiência. Entendi. E no caso, essa decisão que a senhora achou era para empresa? Era para concurso público, Entendi. Então, E foi nessa decisão que ele usou a definição de pessoa com deficiência do decreto de 99, mas a decisão, a Lei Brasileira de Inclusão que define quem é a pessoa hoje com deficiência. Então, não basta ter uma limitação, você tem que considerar o contexto social, onde que ela vive, quais são as barreiras que ela enfrenta. Então, é uma nova visão, né, do conceito de deficiência. certo, entendi. A gente pode agora falar sobre o BPC, que eu acho também que é um tema mais perguntado, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, a gente quer saber o que é Sim. e quais são os critérios dentro da estrutura fiscal para conseguir esse benefício. O BPC, o critério que eu considero assim, mais importante é a questão da renda, né? Certo. Então, ele é um benefício assistencial. Você não precisa ter contribuído para a Previdência Social para você ter direito ao BPC, porque ele é um benefício da assistência social. E ele é destinado àquelas pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade. Tanto que a renda per capita, então a renda por pessoa daquela família, tem que ser até 1/4 do salário mínimo. Então, é uma renda baixíssima e acaba excluindo muita gente que precisa desse benefício, né? Mas é o critério que está valendo. Houve uma alteração recentemente para que essa renda passasse para meio salário mínimo, mas o presidente vetou. Então, continua sendo 1/4 do salário mínimo. A pessoa tem que ter deficiência, né? Tem que ser uma pessoa com deficiência ou idoso acima de 65 anos. Esse é um outro critério. E então, vai ser feita essa avaliação pelo INSS para saber se você é ou não pessoa com deficiência. É o INSS que faz essa perícia para que você consiga receber o BPC. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ter acesso ao BPC é fazer o cadastro único. Então, todos esses benefícios sociais do governo, a pessoa tem que estar inscrita no cadastro único. Então, esse cadastro ele é feito no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que tem que ter em todo o município do Brasil. Então, a pessoa vai ao CRAS, faz o cadastro único, e aí ele vai fazer a solicitação do BPC ao INSS. E lá vai ser feita a perícia para saber, porque aí eles vão fazer uma visita, né, para saber se quais são as condições da pessoa. Inclusive o INSS, ele já faz uma perícia além da perícia médica, né? No caso desses benefícios, ele não avalia só a deficiência da pessoa, a limitação. Ele já avalia também esse contexto. E em alguns casos, a justiça já fala assim, tem que olhar o contexto social da pessoa, porque às vezes a renda ultrapassa um pouquinho, 1/4 do salário mínimo, mas a pessoa precisa daquele benefício. Sim. Então, o INSS ele já faz essa avaliação social também da vida ali da família. Então, no caso, a família que tem uma renda baixa, mas que passa um pouquinho desse valor mínimo, né? Ainda assim, vale a pena a tentativa para conseguir. Vale a pena. E também, se tem aqueles insumos que o SUS ele tem que fornecer. Sim. Se o SUS não fornece e a pessoa tem que comprar aquilo, ela pode descontar na renda aqueles insumos que ela comprou, como fralda, alimentação especial. Então, isso já é possível descontar para, na hora que você for compor a renda, você desconta isso que você gastou quando não foi fornecido pelo poder público.
Entendi. O valor do BPC, porque às vezes as pessoas confundem, né? 1/4 do salário mínimo é a renda por pessoa da família. Mas assim que você consegue o benefício, você vai receber um salário mínimo. Então, o valor do benefício é um salário mínimo. Uhum. No caso, há tantas pessoas que são ostomizadas e as que não são ostomizadas têm o direito de fazer essa tentativa, essa solicitação, no caso. Sim, tem o direito. Pode ser que o INSS não a reconheça como pessoa com deficiência. Vai depender da perícia que é feita médica pelo INSS. Entendi. A questão é, a gente tem uma série de benefícios, né? Muitos, só que todos são muito difíceis. São difíceis de conseguir, é necessário tentar, e se não conseguir, ir ao social, se for necessário. Por isso que é tão importante a avaliação biopsicossocial prevista na Lei Brasileira de Inclusão, Fernanda. Porque assim que a pessoa for avaliada por esses novos critérios, com base nisso, ela terá acesso a todos os benefícios. Ela não precisa ficar, para cada benefício que ela vai solicitar, ela tem que fazer uma prova de que é pessoa com deficiência, e essa prova nem sempre adota os mesmos critérios. Então, para cada benefício, você usa uma prova diferente, as pessoas que te avaliam sobre critérios diferentes. Então, a importância da avaliação psicossocial é dar acesso mais fácil para que as pessoas tenham esses direitos garantidos. Com certeza. E eu queria aproveitar esse momento que a gente está vivendo agora do Covid-19, né, do coronavírus. Sim. As pessoas têm muitas dúvidas em relação ao BPC. Como é que fica nesse momento? Se tem algum perigo de perder esse benefício? Como é que está essa situação nesse momento da pandemia? Bom, o cadastro único, ele já não está sendo possível ser feito porque eles não estão com atendimento presencial. Mas aí o governo abriu aquela possibilidade de você fazer a sua inscrição direto lá naquele site da Caixa. Então tem um aplicativo da Caixa e tem um site onde ela pode fazer o cadastramento dela ali, para ter direito ao auxílio emergencial até que seja possível o BPC. Outra coisa importante muitos benefícios estão parados esperando análise do INSS. Então, essas pessoas que estão com o benefício parado lá, esperando análise, o governo abriu a possibilidade de fazer o adiantamento do auxílio emergencial até que seja analisado o BPC. Quando for analisado, se ela conseguir o benefício, ela vai receber a diferença, porque o benefício, o BPC é um salário mínimo e o auxílio emergencial é R$600. Isso. Então, quando for concedido o benefício, ela vai receber a diferença. Se o BPC for negado, ela não vai ter que devolver nada, então ela vai ter recebido o auxílio emergencial. Uma dúvida muito frequente também é se a pessoa responsável pela pessoa com deficiência, se ela pode requerer o auxílio emergencial. Havia muitas dúvidas no começo, logo que lançaram o programa, mas muitas pessoas me deram feedback de que conseguiram receber o auxílio emergencial. Mas aí tem que atender aqueles critérios, né, de renda per capita até meio salário mínimo e de um total da renda familiar de R$ 3.135. Então tem que atender também esse critério da renda da pessoa que é responsável por uma pessoa com deficiência que recebe o BPC. A própria pessoa com deficiência que já recebe o BPC, aí ela não tem direito ao auxílio emergencial. Entendi, certo. Eu acho que a gente tem ainda um tempinho, deixa eu ver que temos. Um outro benefício que a gente pode conversar rapidamente é em relação ao desconto que existe para o acompanhante em voos nacionais. Nacionais e internacionais. Não sabia disso. Sim. Então, a pessoa com deficiência, isso não é só para a pessoa com deficiência, qualquer pessoa que pode estar temporariamente com dificuldade de locomoção, ou uma pessoa idosa também, que em razão da idade ela tem dificuldade de locomoção,
se ela necessitar de um acompanhante para fazer um voo nacional ou internacional, desde que esse voo parta de algum aeroporto do Brasil, parta ou chegue em algum aeroporto do Brasil, esse acompanhante ele tem direito a esse desconto de 80% do valor da passagem. Então, como é feito? A pessoa com deficiência compra a passagem e aí ele vai pedir autorização para a companhia aérea. Aí cada companhia aérea ela tem os critérios lá, só para a gente está falando da dificuldade do acesso, né? Então assim, a ANAC ela definiu esse direito, mas ela não colocou qual é o critério. Então às vezes basta que você mande um atestado médico, esse médico não precisa ser público, do serviço público, e então cada companhia ela tem um critério lá. Aí você faz essa solicitação, dá autorização para você comprar a passagem e aí eles te autorizam e vão te informar de que forma você vai fazer a compra da passagem. Às vezes pelo site, às vezes pelo telefone. Entrando no site da empresa aérea, você tem essas informações, né? O ideal é que você entre em todas para se informar, porque cada uma tem a sua maneira. As informações estão lá bem escondidas. As pessoas têm muita dificuldade de achar esse acesso, porque não é uma coisa também que elas gostam de facilitar, né? Então, os caminhos são bem ocultos para você chegar. Mas o desconto é muito bom, vale muito a pena. Até 80% de desconto para acompanhante, não é? Sim, é no mínimo 80%. Sim. É no mínimo, não pode ser menor que 80%. Certo. Outros benefícios que a gente não conversou agora, já que a gente tem aí um pouquinho mais de tempo, que a gente não conversou, quais seriam? Bom, a pessoa com deficiência que trabalha, por exemplo, ela tem direito a uma aposentadoria especial, com redução do tempo de serviço, ou também eles relacionam a gravidade da deficiência. Então, dependendo do grau de deficiência, se leve, moderado ou grave, há uma redução no tempo para você se aposentar. E também uma outra forma é com a idade. Então, a pessoa com deficiência, homem, ele se aposenta com 5 anos a menos, então ele se aposenta com 60 anos, desde que ele tenha contribuído com 180 contribuições para o INSS. E a mulher com 55 anos, também 5 anos a menos. Sim. Então, a pessoa com deficiência que é um servidor público, ele também tem direito a um horário especial, porque há muitas necessidades, né, que às vezes ela não pode cumprir aquela carga horária. A pessoa que é responsável, que é pai ou mãe de pessoa com deficiência, que também trabalha e que precisa levar para as terapias. Então, se for servidor público, já existe a lei para redução da carga horária. E se for seletista, o Tribunal Superior do Trabalho também, ele tem garantido o horário especial para esses pais. Mas tudo isso depende de você provar que realmente você precisa, não tem quem levar, então tudo mediante prova assim, da necessidade do horário especial. Você tem também as isenções dos tributos, né? Então, como eu já tinha falado, a pessoa ela pode ter direito à isenção do imposto de renda. Quando ela se aposenta, então ela deixa de pagar o imposto de renda, se ela for pessoa com deficiência. Ela também, a pessoa, inclusive a ostomizada, já está definido na lei do IPI, que ela tem isenção do IPI na compra do carro zero, tem também a isenção na compra do ICMS, em alguns municípios e estados também a isenção do IPVA. Tudo isso mediante a prova de que você é pessoa com deficiência, né? Muitos benefícios e a gente não faz ideia, né? A gente não... Pois é, são muitos benefícios. O atendimento prioritário também, que é uma questão importante, né? A gente está com muita discussão nos grupos com relação a essa pandemia, do atendimento prioritário que a pessoa com deficiência deve ter,
da não discriminação em razão da deficiência, porque ele não pode ser deixado na hora de escolher quem vai usar o respirador, ser discriminado porque é uma pessoa com deficiência, isso é crime, inclusive. O atendimento prioritário e o acompanhante, se necessário. Então, mas a gente não tem um protocolo, né, do Ministério da Saúde para garantir isso. Sim. Então, apesar de estar na lei, a gente não tem a garantia de que isso vai ser respeitado, né? Então, pelo amor de Deus, pessoas com deficiência, fiquem em casa. Exatamente. Né? É a melhor coisa. Queria voltar um pouquinho no BPC. Tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: em casos onde o filho recebe o BPC, existe algum tipo de desconto no imposto de renda? Não, quem recebe o BPC tem um desconto na tarifa de energia elétrica. Então, isso sim já é automático. Recebe o BPC, você já tem que ir lá na companhia de energia elétrica, solicitar que você tenha o desconto na tarifa de energia elétrica. Esse desconto ele vai variar de acordo com o que você consome de energia. Sim. Mas é um desconto que vale muito a pena, né, para a pessoa que recebe BPC, que já vive naquelas condições mais vulneráveis, de também ter esse desconto da energia elétrica. Claro, sem dúvida. Né? Eu queria falar uma coisa, te perguntar em relação à omissão de informação, a passar informações erradas nessa, quando você vai solicitar esses benefícios. Queria que você conversasse um pouquinho da importância dessas informações estarem bem certas, bem corretas, serem informações verdadeiras, detalhadas e fidedignas, né? Sim, foi justamente por isso que eu comecei esse trabalho, né? Porque eu via que faltava muita informação e a gente tem com as redes sociais, às vezes, informação que não é a melhor, né? Não é a mais correta, não é completa. Então, você saber os seus direitos é o primeiro passo para que você garanta algum desses direitos, né? Sim. E aí você tem que estar bem seguro, você tem que se empoderar, porque os direitos, eles existem por um motivo. Porque a pessoa com deficiência, ela tem desvantagem em relação às pessoas que não têm deficiência, independente da classe social que ela viva. Ela tem desvantagens. Então, é importante que você usufrua desses direitos para que você tenha a possibilidade de competir em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, não é um privilégio, é um direito que você não pode abrir mão. E então, é importante que você se informe. Mesmo que o seu filho não utilize aquele direito, você pode passar essa informação para outra pessoa que precise, né? Então, por exemplo, o BPC não é para todas as pessoas com deficiência, mas todo mundo tem que saber, porque você pode ser, né, uma fonte de informação para outras pessoas. O importante é conhecer os direitos, né? Sim, isso foi muito importante que a senhora falou, mas eu estava me referindo até em relação a gente colocar as informações corretas no momento que for selecionar, solicitar os benefícios. Não colocar sim. Um valor que não é o valor correto. Sim, então, isso é muito importante, porque naturalmente o Estado ele não tem como prover todas as pessoas, e aí então ele tem critérios para conceder esses benefícios. Então a pessoa que vai requerer o BPC, que ela está fora daquela faixa de renda, ela está deixando que outra pessoa que realmente precisa tenha acesso àquele benefício, né? Então o governo ele fez um pente fino no ano passado alegando isso, né? Então ele cancelou e suspendeu um monte de benefícios sob suspeita de fraude. Então, as pessoas têm que também ter essa consciência de solicitar um benefício que ela realmente precise, que ela realmente se enquadre naqueles critérios. Entendi. Olha, eu estou com um pouquinho de receio da gente ser cortada, então eu queria muito que a senhora me passasse uma mensagem. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo? E eu queria também saber em relação ao seu curso. Você tem um curso que diz sobre tudo isso, né, que a gente está conversando aqui agora. Então, eu gostaria que a senhora apresentasse, falasse um pouquinho sobre. Sim, a mensagem é de não desistir. Nós temos que resistir a todas as dificuldades
lembrar que tudo que existe hoje, muitas pessoas lá atrás lutaram para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, pelo menos garantido na lei. E agora a nossa tarefa é tirar a lei do papel, mas para isso você tem que conhecer e você tem que buscar, né? Então, não desistir facilmente do seu direito, ir até as últimas consequências, porque é assim que a gente vai conseguir realmente efetivar esses direitos. Com relação ao curso, como eu não conseguia, em um vídeo, falar todos os critérios, eu decidi fazer esse curso para que as pessoas realmente se empoderem e saibam quais são os direitos. Então, a gente fala sobre o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, de que forma se dá a inclusão pelo trabalho, esses benefícios de isenções, os benefícios de tarifa de desconto da passagem aérea, todos esses direitos que a gente falou aqui estão no curso. E à medida que os alunos vão me dando feedback, eu vou melhorando. Então, todo lançamento novo é um curso melhor, né? A partir da perspectiva dos próprios alunos. E a vantagem também é porque ali a gente tem um ambiente controlado, uma plataforma própria, onde a gente interage, tira as dúvidas. Então, assim, você tem uma proximidade comigo de resolver ali a sua questão específica. Qual é o nome do... Descomplicando o direito da pessoa com deficiência. No começo de julho eu vou lançar a nova turma, então se alguém tiver interesse... Com certeza. E, bom, primeiro de tudo, assim, muito obrigada por ter aceito o convite. Significa muito pra gente todas as informações. Lembrando que a gente vai fazer a cartilha. Sim. E na cartilha, diferente do nosso bate-papo de hoje, vão ter todos os benefícios, passo a passo de como é possível fazer para alcançar esse benefício. Então, vai ser um material bem completo e que a gente vai disponibilizar. Perguntaram até aqui nas mensagens como é que eles teriam acesso a essa cartilha. Eu vou preparar a cartilha e nas redes sociais eu vou comunicando, ficando pronto, eu já vou disponibilizar para todos que estiverem na rede social. Não tem nenhum empecilho. Quem precisar, quem necessitar, vai ficar disponível, então, através do Distrofia Vesical Brasil. Doutora Leide, muito obrigada novamente. A senhora foi muito generosa com a gente mesmo com essas informações. Imagina. E, como eu falei antes, significa muito para a gente, porque é muita informação que a gente não faz nem ideia, né? Eu que agradeço, viu, Fernanda? Porque esse trabalho me permite conhecer pessoas, né? Então, esses dias eu fiz uma live com uma pessoa do interior do Ceará. Então, assim, olha quanto que eu teria essa oportunidade, né? Verdade. Então, o meu propósito é fazer isso, né? Então, assim, eu tenho uma filha com síndrome de Down e eu vivo a deficiência há 34 anos. Então, compartilhar a informação, né? Para que a gente consiga ajudar um pouquinho aí na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Então, pessoal, eu agradeço também quem está participando da live. Eu espero que tenham sido informações que tenham ajudado vocês. Doutora Leide, novamente, muito obrigada. Então, me despeço. Esse vídeo, essa live vai ficar registrada no IGTV, aqui da Distrofia Vesical Brasil. Em seguida, vou colocar no YouTube também, Distrofia Vesical Brasil. E a gente também está lá ao vivo no YouTube da doutora Leide. Nós também estamos lá, registrado. Também. Isso. Certo. Então, quem não viu vai ter a oportunidade ainda de ver. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal que ficou aí com a gente. Muito obrigada e boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer falar com você.